Bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui nessa segunda. Pior que hoje eu nem sei que dia que é hoje, hein? Mas não tem problema. Eu quero deixar uma palavra para você. Estou aqui tomando um café, lendo a palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra para você. Está no livro de Daniel, capítulo 6, que diz assim: Daniel na cova dos leões. Então, vou ler alguns textos assim, porque é muito grande o capítulo, né? Então, vou tentar fazer uma forma bem sucinta para a gente ser rápido. O versículo 6, verso 10, assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, no seu quarto, janelas abertas, a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova de leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia fazia a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs no seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Ou seja, o rei não podia fazer nada. Foi tudo armado, foi tudo arquitetado para que o rei ele não pudesse revogar a lei. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova de leões, e falando o rei disse a Daniel: o Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Perceba uma coisa aqui. O rei, ele conhecia Daniel e a quem Daniel servia. Ele sabia que Daniel era um sujeito, era um homem de Deus, compromissado com o reino de Deus. Porque se ele não soubesse quem Daniel servia, ele não diria: o teu Deus a quem tu serve, ele te livrará. Não, ele conhecia o posicionamento de Daniel. Mas infelizmente foi tudo arquitetado, foi tudo planejado, e o rei então não podia mais revogar a lei. Ele não podia revogar a lei. Ele não poderia voltar atrás mais, porque foi planejado para que isso não acontecesse. Porque o objetivo era atingir Daniel. Daniel sempre se destacou porque ele era um menino escolhido por Deus. Ele era de Deus. E ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, a proposta da lei era porque sabia que Daniel ele não ia parar de orar. Mesmo que houvesse qualquer consequência, ele não ia deixar de orar. Então, ele sabendo disso, falou: vamos nos organizar, vamos planejar, vamos fazer lei aqui para pegar Daniel. O propósito era pegar Daniel. O propósito era destruir Daniel. Só que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E mesmo que a lei depois foi feita, ele continuou orando, ele não deixou de orar a Deus. Ele não deixou, 3 vezes ao dia ele orava. E eles ficaram todos ali de olho em Daniel e pegaram Daniel orando. E levaram a situação ao rei, e não tinha como o rei voltar atrás, senão lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele dá uma palavra para Daniel: o teu Deus, a quem tu serves, continuamente ele vai te livrar, Daniel. Um rei que servia a outro Deus chega e fala para Daniel isso. Fala: Daniel, o teu Deus vai te livrar. Fica tranquilo.
sabe? Talvez aquele momento era um momento de, até mesmo Daniel ouviu uma palavra como essa. Uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, de fortalecimento. É muito importante a gente ter sempre uma palavra que anime as pessoas. E foi trazida uma pedra posta sobre a cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei foi para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer a presença dele instrumento de música, e fugiu dele o sono, não conseguia dormir, porque Daniel era amigo dele. E pela manhã cedo o rei se levantou e foi depressa lá às covas dos leões. Talvez pensando, meu Deus, e agora? E Daniel, né, ele estava triste, né, e chegando na cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tinha podido livrar você dos leões? Ele chega e fala: Daniel, o teu Deus, eu torço para que ele tenha te livrado dos leões. Será que ele te livrou de verdade? E aí veio a resposta. Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achado em mim inocência. Foi achado inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe o que aconteceu? Deus enviou o seu anjo lá. O Senhor estava lá dentro da cova dos leões. Você veja bem, Deus poderia ter livrado ele da cova dos leões? Poderia. Aí Deus foi mais além. Deus, ele esteve presente na cova dos leões. Ele estava lá. O anjo do Senhor estava lá para o proteger, para o guardar. Talvez aquela foi a maior noite de sono, de descanso dele. Ele olhando para os leões, e os leões olhando para ele, e todo mundo, ó, quietinho, porque o anjo do Senhor estava lá. Falou, ó, quietinho, ninguém vai tocar em Daniel, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Até os leões têm que obedecer ao comando dos céus. Se até os leões têm que obedecer ao comando dos céus, imagina as outras coisas. Quando você é um homem de oração, de busca, de intercessão, de adoração, quando você faz a tua parte no Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os guarda, e os protege, e os livra. Eu estou aqui pregando para você, o anjo do Senhor está aqui, me guardando, está aqui. Eu sei que está aqui, porque a palavra de Deus diz que ele está aqui. Então, e reverteu toda a situação, porque o propósito era destruir Daniel, acabar com ele. Mas o que aconteceu? O rei Dário mandou trazer todos aqueles inimigos de Daniel, e lançou eles, sua família, todos na cova dos leões. E a Bíblia diz que os leões rasgavam as pessoas. Rasgavam. Por quê? Quando alguém faz o mal a um dos servos de Deus, não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus não está enxergando isso. Quando as pessoas fazem mal aos servos de Deus. Não, e por isso que eu sempre tenho algo comigo assim. Eu não tenho esse medo de pessoas que me fazem mal. Porque eu sei quem está aqui. Ó. É Jesus de Nazaré, quem está aqui. Nossa garganta hoje está esquisita. É Jesus quem está aqui. E é isso que importa, eu saber.
É você saber quem é que está no teu coração, quem é que está no controle da tua vida, quem é que está na direção do teu coração, do teu pensamento. É importante que nós sejamos homens e mulheres temente a Deus, que confiamos no Evangelho, na palavra de Deus, que andemos em obediência a Deus. Que você seja obediente a Deus esse dia, obedecendo a tudo, andando conforme o Senhor. Talvez você tenha passado, já passou por algo como semelhante a uma cova de leões, onde as situações queriam te acabar, os problemas, mas Deus te livrou, te guardou. Você está em pé, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Confia no Senhor nesse dia. Pode ser que surgirão problemas esse dia, dificuldades nesse dia. Mas você tem que confiar no Senhor, porque Ele diz que o anjo dele acampa ao redor daquele que o teme, o guarda e o livra. E Deus está te livrando, te guardando nesse dia. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus te abençoe, para que o Senhor te guarde, para que o Senhor te sustente, para que o Senhor te livre de todo mal, de toda a cova de leões, de fornalhas. Que Deus te traga o livramento nesse dia, sob a autoridade do nome de Jesus. É que eu oro por você e sua família nesse dia. Sejam mais que abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um beijo, pastor Luizão. Eu vou seguir tomando um café. E a palavra de Deus que é mais importante, tá bom? Fica na paz, fica com Deus.